Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Senhoras e senhores, muito bom dia. Essa é mais uma terça-feira, esse é mais um Papo Digital. Eu sou o Lucas De Gasperi. Bom dia, eu sou o Alan De Gasperi, nos estúdios da Unimes. Conosco hoje, Ari Júnior, que falará, mas brevemente, mais à frente, sobre o programador, né? A profissão do programador, a vida. A vida, a saga, do programador. A odisseia do programador. Você que pensa que programador não tem vida? Ah, ele tem. Ele tem. Ari vai provar isso pra gente. É um código a vida do programador, mas... É um código criptografado. indecifrável. Vamos parar com essa nerdice. São muitos códigos indecifráveis na vida do programador. E com as nossas bizarrices e notícias de tecnologia, começamos hoje dando os parabéns... Pra quem? Pra querida Lucy. Lucy! Lucy in the sky! Não é essa. Não é essa, é outra Não, Lucy. é... Eu vou tentar falar essa palavra. Vamos lá. Vamos devagar, respira. Devagar, Australopithecus afarensis. Foi de primeira, meus Foi. Parabéns, impressionante. Eu queria agradecer a professora Karen, bióloga, que me ajudou, Perfeito, editou Karen, um beijo. mais de uma vez aqui. Não teria conseguido sem você, Karen, Não saía mesmo, não parava no Austra, alguma coisa. Australianos trastecos. Foi o considerado por alguns o elo perdido da descoberta, né? Entre o homem e o primata. E o primata. Foi descoberto em 1974 por Donald Johansson. Que não tinha uma fazenda, né? E estamos muito musicais hoje, hein, Alan? Estamos cantando. Estamos hoje muito musicais. Foi descoberto hoje. lá no deserto de Afar, na Etiópia, né? E é datado de 3,2 milhões de anos esse fóssil. Impressionante. Então, realmente, provavelmente... Impressionante. Mas parabéns pra Lúcia ou pro fóssil? Eu acho que é pro cara que descobriu. Pro cara que descobriu. 41 anos ele fazer uma descoberta dessa aí. O cara não, né? O Donald Johansson. O Dodô. O Dodô, o que tinha fazenda lá. É uma descoberta muito importante para arqueologia, antropologia e... Talvez não a nossa, mas da humanidade mudou. Mas parabéns para a Lucy, para a pessoa que descobriu e para todos os mais. Continuando com as nossas notícias, você que sabe que 18 de dezembro deste ano é uma data sagrada. É uma data de peregrinação. E para aquele que está nos vendo, sabe que a camisa que estou vestindo diz respeito. Diz respeito a essa data. E para aquele que não está nos não é sobre vendo, astrologia. A camisa é das estrelas em guerra. As estrelas em guerra e não é astrologia. Não tem nada a ver com cometas, não tem nada disso, nem signos, nem nada. 18 tem muita de luz dezembro. no negócio, dos sabres. Tá bom, entendeu? Né? 18 de dezembro temos a estreia mundial do Star Wars Episódio 7. Impressionante. E você já escolheu o seu lado da força no Google? Escolhi hoje. Eu também escolhi o meu. Escolhi hoje. Eu fui pro lado negro por enquanto. Mas eu percebi que pode mudar. Dá pra mudar. Você escolheu o seu já? Já escolhi o lado negro. Escolheu o lá, é 2x1, porque eu escolhi o Jedi. Eu fui o único que escolheu o Jedi aqui na brincadeira, mas tudo bem. Mas pode mudar. O dia que você tá melhorzinho de humor, você vai se pro... tiver melhor Jedi, aquele dia que você tiver mais P, é lado negro. Vai pro lado negro, hoje eu tô meio pro Darth Vader da vida lá. E... Não, isso não é novidade pra ninguém, né? Saber 18, quem curte a série, quem acompanha sabe disso até muito antes de nós. Mas o que é interessante é que você que usa aquele GPS social Waze, que tem vozes pra falar as ruas, né? Até tempo atrás estava com os pinguins de Madagascar, que era interessante. Vire à direita! Era divertidinho. Agora tem a voz do C3PO, meu amigo. Ainda bem que não é o R2D2. Não, mas ele participa de alguns comandos. Não, seria difícil. Você tá na interestadual e... Aí você segue, você vira, é radar, o que? É acidente na pista. Só o pessoal no filme sabe falar. Apesar que tem um dicionário pra você entender o R2D2. Tem tudo. Tudo que você imagine que vai mudar a sua vida, tem.
E o C3PO vai te dar as orientações para você seguir o seu caminho feliz na Guerra das Estrelas, Star Wars. Star Wars. Com a participação do R2-D2 em alguns comandos. E você pode comentário encontrar... de R2-D2. Você pode encontrar alguns comentários de R2-D2 é sacanagem. Você pode encontrar algumas surpresas no caminho, que alguns Stormtroopers, alguns sabres de luz. Ai, que legal, eles fizeram cara. bem Que legal, interativo. Pô, show de bola, Você cara. que não tem o Waze, baixe. Você que tem o Waze, procure no menu Vozes. Você vai encontrar C3PO em português. Não se preocupa que não é inglês, não. Tem muitas vozes legais que são em inglês. Né? Voz de apresentador de programa, Que de talk legal. show. Mas é em inglês. Aí, se você não tá adaptado com esse tipo de comando, você tem que ficar olhando pra tela, você vai bater o carro. Vai né? bater o carro, você não precisa não É melhor você... Não, turn left. Você vai pra onde? Vai ser C3PO em português, você que é tão nerd quanto nós, Com certeza. usufrua, aproveite. Com certeza, Se você não tem usufrua. carro, cara, usa o Waze andando Usa o Waze mesmo. andando, é exatamente. importante ouvir Você tem o C3PO. celular? Usa o Waze, acabou. Pergunta pro C3PO pra onde você vai que ele vai dizer. Ele O Maps ajuda. também agora tá com a navezinha, né? Desse lance de você escolher o seu lado da força, altera a conta no YouTube, do Gmail, e o Maps também. Sim. Fica, se você é do lado luminoso da força, Sim. você fica com um X-Wing. Eu mó não vi legalzinho. qual é o do lado negro. É um Deve ser cruzador? algum cruzador, eu também É um não vi. Eu só cruzador. vi a É um tela. cruzador. É o É um cruzador. cruzador. Então já era, velho. É cruzador na veia. Muito Pra bom, quem muito bom. não tá entendendo, nós vamos colocar o link desse lado negro. E Sim, vamos disponibilizar na página do Facebook. Pra você brincar também, que o negócio é divertido. Faça parte dessa interação. E a nossa última notícia, pra gente poder entrar rapidamente na entrevista, é que o primeiro carro impresso em impressora 3D, nós já vimos... Sim, conversando já sobre conversamos impressora alguns 3D, programas já sobre o falamos assunto. Bastante sobre. Vai chegar ao mercado em 2017. Uau! Na verdade, ele vai ser impresso... Você gostou desse uau agora? Uau! ele será impresso... Vou mentir, só um breve comentário de Stênio sobre esse uau. Stênio, por favor. Foi bonito, foi bonito. Eu fiquei pensando no Waze e a voz do Chewbacca fazendo. Com comentários do R2-D2. Você vai achar bem o lugar que você tá procurando. Mas voltamos para o carro, Ele será impresso, já praticamente está pronto, no início de 2016, né? Diz que demora 44 horas para você imprimir um carro inteiro. Uau. É bem pouco, né? Menos de 2 Com dias. certeza, pra nossa. imprimir o carro todo. Nossa, Porém, impressionante isso, eles bicho. dizem que ter um carro que anda não significa grandes coisas. O carro tem que ter segurança, respeitar algumas normas do trânsito. Não é só fazer 4 rodas com aceleração. Tem que respeitar tudo isso. E aí, para meados de 2017, é que vai estar pronto para vender mais ou menos a $53 mil. Nossa, impressionante. Imaginou, você tá no Google Images, você viu aquela Lamborghini Diablo. Ah, vou imprimir pra mim. Pô, uma Lamborghini Diablo ali, 44 Não é horas. bem assim, né? É Parece um lógico bugzinho, que né? não, Se você olhar, lógico que não, parece claro. um bug. Mas o melhor de tudo é você bater o carro, putz, vou imprimir meu Vou imprimir para-choque. meu para-choque de novo. isso é Caramba. Você dá- Isso é dá maravilhoso. o Quem número tá da tua fazendo impressora. é o chassi da O impressora. chassi da impressora. Tudo na placa serial, na porta serial. A empresa que tá fazendo é a mini fábrica da Local Motors em Knoxville, Tennessee. Mas será que eles vão imprimir o motor também? Tudo? Não chega, a notícia não chega a falar sobre motorização, mas a carcaça é Mas certeza. nossa, a carcaça já é Não, você imagina o impressionante. tamanho dessa impressora para imprimir um Bom, carro. vocês já estão imprimindo prédios, né? Que a gente comentou numa última notícia em alguns gente vive no programas Minecraft, atrás. velho. A gente vive no Minecraft, praticamente. Daqui a pouco isso aqui já tá um Minecraft. Ari, primeiramente, bom dia. Muito obrigado dia. pela presença aqui no estúdio, por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa vida, esses códigos da vida do programador. Não é o da Vinci. Não é o Da Vinci, não é o código Da Vinci. E a gente vai falar um pouquinho sobre o profissional que faz programa, mas vamos contextualizar Não, vamos isso deixar para isso bem tecnologia. Vamos deixar isso bem claro. Programas de computador. Programas de computador. Que tá aí já é uma anedota que programador tá, não Né? aguenta mais. Não né? aguenta. Padrão, né? Já Padrão. virou, né? Padrão. O cara nem se incomoda. Ele se incomoda, mas pode quer. falar, pode falar, tá legal, tranquilo. Você tá feliz. Ari, comenta um pouquinho pra gente como é a vida do programador, a rotina do programador, a carreira do programador. Perfeito, vamos lá. Bom, primeiro, bom dia, Alan, bom dia, Lucas, Bom dia. bom dia, Stênio. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
falar um pouquinho dessa vida que eu vivo desde os 10 anos de idade. Impressionante. Eu programei desde Basic, COBOL, Pascal, Fortran e daí pra frente. Para você que nasceu depois da década de 90, Você sabe o que é VB. Você sabe o que é VB, procura no Google. Então eu tenho praticamente 33 anos de programação, com um hiato de 10 anos que eu fiquei fora da área fazendo uma outra coisa. Na realidade, fui ganhar dinheiro e depois eu voltei para programar, né? O programador trabalha muito, mas financeiramente tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito mais madrugadas a fio para poder ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que o programador tem que ter é lógica de programação. Então, o cara tem que saber entender o problema do outro. Então, você chega com um problema, eu preciso entender como que eu posso solucioná-lo. Então, preciso de um programa que controle o meu estoque. É o case mais básico que a gente tem, né? Então, controlar o estoque de um determinado estabelecimento. Preciso de um programa. Bom, o programador vai olhar. Dentro da programação tem várias áreas, não só a programação, mas também tem análise. E é importante que esse programador tenha também boas noções de análise. Então, ele vai olhar para esse programa, com essa necessidade, ele vai falar assim, bom, o cara tem um estoque, então para ter um estoque eu preciso ter um cadastro de produtos. Tudo isso vem da lógica de programação, esse entendimento da necessidade, o que vai entrar para sair o produto final, que é o que o cliente está contratando, que é o grande boom da coisa. Então ele precisa ter lógica de programação. Ele precisa pensar de maneira que transgrida da linguagem humana para a linguagem de máquina. Então, isso é a coisa mais difícil hoje de você encontrar, né? Muita gente entra dentro de um curso de programação, de um curso de análise de sistemas, de um curso técnico, enfim, e acaba não se dando bem justamente por conta de lógica de programação. Acha que vai manipular a internet, vai manipular planilhas Excel, o WordStar, e aí quando vê que realmente tem toda uma lógica de programação por trás e muito código, fonte, a pessoa se assusta e acaba desistindo dos cursos. Esse é o maior índice de abstenção de cursos, o pessoal sai fora dos cursos, é por conta disso, lógica de programação. Boa comunicação, porque não basta você ser bom desenvolvedor, você tem que saber vender o seu produto, você tem que ter um marketing pessoal muito bom e uma boa comunicação para que o teu usuário entenda a linguagem que você está querendo passar para ele, né? O que você está querendo comunicar para ele. Olha, a minha tela vai funcionar de tal forma, você tem que ser muito... Não há nada intuitivo para o usuário. Então, o programador ele tem que ser muito claro, muito transparente ao apresentar uma solução. Talvez isso é um dos elementos mais complicados, né, Ari? Porque você lidar com uma linguagem que você conhece conversando com outro profissional, você fala no código que todo mundo entende ali. Fala em linha de código. Exatamente, em linha de código, exatamente. E você conversar com uma pessoa que não entende muito de tecnologia e que precisa daquele problema solucionado de uma forma que ele entenda, exatamente. É complicado. E às vezes é tudo muito simples, né? Para alguém, para um usuário externo, é tudo muito simples e as coisas não são tão simples assim. Ah, sim, né? Você tem um problema às vezes, enorme. para atender uma demanda pequena, você precisa de uma solução mais complexa, né? Então, faz parte do perfil do programador entender e tentar adequar a melhor solução para aquele cliente. Não necessariamente o cliente sabe o que ele precisa, né? Estamos falando de clientes externos, clientes internos, dentro de uma corporação, cliente interno. Não necessariamente ele sabe o que ele precisa, ele sabe qual é o problema que ele tem. Mas como solucioná-lo, às vezes ele vem cheio de ideias. E cabe também ao programador falar, não é bem isso que você precisa. Uma solução mais simples te atende, né? Porque nós temos muitos usuários curiosos também, que pesquisam sobre tecnologia, linguagem de programação, servidores e tal. E acham que é isso. E acham que manjam também mais que o programador acham que também. Precisam de algo de ponta e na realidade não precisam. Precisam de algo mais simples. Então cabe ao programador, dentro de uma ética profissional, apresentar a melhor solução, a solução que mais se adequa. Tanto de tecnologia quanto de custo, né? O cara vai sempre querer um mobile. Eu quero conexão com internet, controle Wi-Fi, no celular, da minha geladeira. Eu já tive clientes que chegaram para mim e pediram, um cliente de uma farmácia, né? Ele pediu para que eu controlasse, uma farmácia pequena, não faz parte de rede, ele pediu para que eu controlasse o estoque dele através de um aplicativo móvel. Eu falei, cara, dá pra gente, tudo bem que você tem um aplicativo móvel acessando uma base e tal, mas o ideal é você ter um desktop ali na tua farmácia para você controlar, dar baixa. Cada cliente que você passar, você vai ficar no celular dando baixa nas coisas. Vai ficar... É impressionante. Vai ficar vibrando o tempo. O celular exatamente. Um minutinho só que estou te atendendo.
pega o smartphone dele e vai controlar o estoque. Então faz parte de você ser transparente e extremamente sincero com o teu cliente, né? E muitos clientes ficam desiludidos, às vezes, caramba. Sem dúvida. Sem dúvida. Às vezes não querem fazer o serviço com você. Ah, é só isso eu não quero. Já aconteceu, exatamente. Não, mas é só um cadastrinho? Mas é o que você precisa no momento. Não, mas é que eu pretendo. Não, então, você pretende. A hora que você tiver estrutura para partir para uma solução mais robusta, nós voltamos a conversar. Não adianta eu ir agora, tomar o seu dinheiro, ou te cobrar por coisas que eu não vou te entregar. Então isso vai dar a ética do profissional. Que sim, aquele profissional que está pensando só em grana vai dar a não, vamos pensar em servidor, um bom. complexo de servidores aqui para tua farmácia. Exatamente. Nós estamos falando de uma relação de confiança de um programador com um microempresário. Sim. Mas dentro de uma empresa robusta, onde o programador faz parte de um time de desenvolvimento, o processo é o mesmo. Sim. Né? É a ética profissional, o programador, olha, você está me dando X prazo, isso aqui não dá para fazer. As pessoas têm que abrir a boca. Né? E, infelizmente, nos times de desenvolvimento, a gente não encontra muito disso. As pessoas falam que os chefes querem ouvir. Exatamente. É uma coisa meio engraçada, né? Porque você pega o caso do microempreendedor, o cara quer viajar na maionese. A grande corporação quer gastar o menos possível. Exatamente. Viajando na maionese. Viajando na maionese também, exatamente. Né? Já muda o laço, já né? muda o laço. Ele quer o mundo por nada. E aí o analista é que dança, exatamente. Né? Você valorizar, você botar preço no que é teu é uma coisa, você botar preço no que é do outro é complicado. Valor, né? Não vamos falar de preço, valor, exatamente. Né? Você botar valor no que é do outro é sempre muito complicado. E a gente agora utilizou esse termo analista, programador. Dá uma pequena distinção pra gente, Ari. Beleza, muito bom isso. Hoje, o mercado trabalha de duas formas, né? Então, vamos pegar programador. Então, é o cara que realmente desenvolve a coisa. Hoje, o programador ele é dividido em programador de interface. Então, é o programador que desenvolve a tela, porque tem várias tecnologias para isso. E o programador de back-end. Então, é o cara que realmente escreve o código que está rodando por trás daquela tela, né? Tem o analista de sistemas, que, teoricamente, em algumas corporações é o cara que não programa, é o cara que vai no cliente, tem uma facilidade de comunicação e tem uma facilidade de gerar documentos daquele problema para que seja adotada uma solução. Ele vai no cliente, entende a necessidade dele, desenvolve documentos, que são casos, a gente chama de casos de uso, né? Desenvolve em pequenas partes toda aquela necessidade e aí passa para o programador. Então aí o programador é dividido em interface e componente. Então a interface é como eu disse, é o cara que simplesmente vai lá e monta simplesmente. É o cara... não é fácil. O usuário hoje, ele dá muito mais valor para o que ele vê do que o que está por trás. Isso é fato, né? O programador de interface ele tem muito mais valor para o usuário do que o programador de componente. Tem o analista de sistemas, tem o analista de negócios, se precisar, o negócio for algo muito específico dentro da área. Então são migrações, né? Então o cara começa como programador de interface ou componente, e aí ele vai agregando valor na carreira. Analista de negócios, analista de sistemas, alguns pulam etapas, né? Até chegar em arquiteto de software, que é a condição que eu me encontro hoje. Certo. Então hoje eu só programo coisas realmente, dentro da corporação, eu só programo coisas muito complexas. Né? Eu sempre falo, não há tarefa mais nobre ou tarefa menos nobre. Há tarefa. Né? Independente, dentro de um time de desenvolvimento, todo mundo tem a sua importância. Né? Só que o custo hora de um analista, de um arquiteto de software é alto para que ele desenvolva um pequeno método, um pequeno componente. Né? Então, por isso, a gente hoje só faz coisas um pouquinho mais complexas. Tá? Então, essa é a distinção. O arquiteto lida com o macro ou com o micro? O arquiteto lida sempre com o macro. É ele que apresenta a solução macro de arquitetura. O programador de componente é com o micro. É ele que faz a coisa funcionar, que faz o método funcionar, desenhado pelo arquiteto. O que é o arquiteto de software? O arquiteto de software nada mais é do que um programador sênior. É o cara que já programou muito na vida, já passou por muitos problemas e tem uma solução mais rápida. Então é o ninja, que algumas empresas chamam de ninja, desenvolvedor ninja. Né? É o arquiteto de software. Você tem os padawans e você vai ter o Yoda. Vai ter o Yoda. Exatamente. Já que estamos no contexto, vai ter o Yoda ali. E aí, mas não é mais nobre, isso tem que ficar muito claro, não é mais nobre. Dentro de uma empresa que funciona, sem citar nomes, dentro de uma empresa que funcione, o estagiário ele tem a mesma importância do que o arquiteto de software.
É só Tem que ter. experiência, né? É só experiência. Experiência que conta. E como você comentou, como é esse profissional que vai crescendo, a lógica acompanha ele. Ah, com eternamente, certeza, né? A lógica que vem lá do começo, que a molecadinha não curte aquelas aulas de lógica, né? O meu filho tá fazendo curso técnico e ele reclama, pô, pai, lógica, caramba, um monte de exercícios. Eu falei, cara, cada um deles você vai utilizar. Cada um deles você vai precisar para tuas tomadas de decisão lá na frente. Esses caras estão te tornando mais inteligente. Acredita nisso. E o arquiteto de software nada mais é do que isso. A experiência que ele vai ganhando, cada bagagem dessa que ele vai agregando. Quando ele chega lá, ele já passou por tantos problemas que ele já enxerga as coisas com mais simplicidade. Passou por tanto yes or no que ele já, né? Com certeza, né? Com certeza. Foi tanto binário. Muito binário, muito booleano. Muito booleano. E é impressionante, quando a gente fala em lógica, a gente pensa que a gente vive numa condição lógica, né? Quando, Sim. na verdade, quando você para exercer, você vê que você não tem lógica nenhuma. Nenhuma. E aí nós temos dois paradigmas. É muito legal você ter falado isso, Alan, porque nós temos dois paradigmas, né? O paradigma do procedural e o paradigma da orientação ao objeto. Então, dentro da lógica, já existem duas maneiras de se pensar, né? Então, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. A gente dá um exercíciozinho básico de lógica, logo no comecinho do curso de Java, por exemplo, para tentar introduzir os caras a pensarem orientado ao objeto. Então, por exemplo, disserte sobre o seu dia. Aí o cara já começa. Eu levantei, escovei os dentes e fui trabalhar. Bacana. Totalmente procedural. Totalmente procedural. Vamos tentar fazer orientado. Aí os caras começam assim. Mas como seria? Abri os olhos. Estiquei o primeiro braço. Estiquei o segundo. Puxei o lençol. Desci a perna direita. Desci a perna esquerda. E por aí vai. Nossa, entendeu? Então, impressionante. dentro da lógica de programação, você já tem duas maneiras de pensar. Então, isso torna a coisa, teoricamente, um pouco mais chata para quem está começando. Mas depois ele vê que é extremamente necessário pensar dessa forma. Que vira cotidiano, dá valor e aí continua. Com certeza. Um programador, você falou do arquiteto de software. O cara pode começar programador e morrer programador? Ou ele vai ter que passar por essas fases? Ou ele vai acabar naturalmente passando até chegar ao arquiteto de software? É assim, isso faz parte de carreira. Né? Isso faz parte da ambição. Eu conheço vários programadores que não quero trabalhar com arquitetura macro, não quero trabalhar com programação macro, soluções. Quero continuar programando para tela, quero continuar programando para interface. É o que o cara gosta, é a zona de conforto dele e é o que ele gosta. E ele se dá bem. Construiu uma carreira sólida, tem uma compensação financeira razoável, boa. Então, para ele não tem aspirações maiores. Né? Mas, se você tem aspirações maiores dentro da carreira, tanto financeiras quanto de realmente construção de carreira, o ideal é que você passe para o programador, analista de sistemas, arquiteto de software. Começa então como programador, nem como analista de sistema. Como programador. Técnico de desenvolvimento, geralmente, né? Técnico de desenvolvimento. Mas a cada estágio exige um estudo aprimorado. Sim, também, sim. né? Por exemplo, o programador, a necessidade dele de documentação de software é muito pequena. Né? Ele precisa, na realidade, documentar o que ele está fazendo. Deixar o código dele legível, tratar o código dele com carinho. A gente costuma brincar com os programadores que cada vez que você faz um código ruim, morre uma foca. Né? Porque os caras não falam das árvores, mata as árvores, cada vez que você corta, rasga um papel, tira uma xerox, morre uma... No caso do código, cada vez que você faz um código ruim, morre uma foca. Porque é complicado. Você imagina você ter que dar manutenção num código totalmente ilegível. Nossa né? senhora, é o pesadelo de todo. O cara encapsula variável de variável e não tem nada documentado. Você tem que imaginar o que aquele cara pensou. Aí é o código da Vinci. É muito complicado, com certeza é o código da Vinci. Né? É muito complicado. Então, a necessidade de documentação do programador é essa, é que o código dele seja legível, que ele tenha alguma documentação, mínimo de documentação, no próprio código até. Ele não precisa escrever documentos. Né? Já o analista de sistemas, já há necessidade de escrever mais documentos. Vamos imaginar um produto. Então, você está desenvolvendo um produto e você vai comercializar esse produto lá na frente. Você pode simplesmente vender código, esse produto como código? Não, por quê? Os caras podem ou não te contratar para dar manutenção nesse produto no futuro. Mas e se eles quiserem ter um time de desenvolvimento deles? Você entendeu? A empresa que está contratando, você tem que entregar um nível de documentação aceitável para que esses caras consigam ler aquela documentação e saber de onde veio, por que necessidade, se essa necessidade atende a uma outra necessidade. Né? Então, o analista de sistemas já precisa de um nível de documentação maior. Na realidade, é o cara que documenta mais. De todos esses
dessas nomenclaturas, né, desses cargos, o que documenta mais é o analista de É sistemas. o cara que mais gasta papel. É o cara que mais gasta papel e mata mais árvores. E mata mais árvores. Mas em compensação ele não mata focas. Tá certo. O programador mata focas e o analista mata árvores. Exatamente. Às vezes, conversando com alguns analistas, você percebe que eles realmente quase não programam. Né? Sim, sim. Existem empresas e existem empresas. Em algumas empresas, há a cultura do analista de sistemas não programar. Ele faz pura e simplesmente a análise. Então, são 5, 6 equipes distribuídas, esse cara é alocado numa determinada equipe, ele vai lá, resolve toda a questão de negócio, da camada de negócio, se não houver um analista de negócios, um cara especialista em negócio. Vou falar um pouquinho do analista de negócio também, que é legal. Então, o analista de sistemas, ele vai lá, resolveu. Passa para o arquiteto ou passa para o desenvolvedor sênior, para o cara que tenha um pouquinho mais de conhecimento de programação, e ele já vai para uma outra equipe para fazer a mesma função em outra equipe. Então, entendi. o analista de sistemas, são raros os analistas de sistemas alocados, enraizados numa determinada equipe, num time de desenvolvimento. O analista de negócios, é muito legal falar isso, porque é uma cultura que vem crescendo bastante, né? É um profissional não tão técnico ou quase nada técnico, mas é um cara que conhece muito de processo, de procedimento. Então, o meu cliente, ele não está sabendo me passar a informação. Às vezes o usuário, tudo é muito intuitivo para ele, né? Tudo. O procedimento dele diário, ele faz isso todo dia. É muito intuitivo. E ele não sabe me passar. Se ele não sabe me passar, eu não Como é que eu vou consigo saber? desenvolver. Então eu pego um analista de negócio, coloco lá do lado dele. Você vai ficar aí um tempo, 1 mês, 2 meses. E Você vai já- entender como ele funciona. eu já liderei times que o analista de negócios ficou 3 meses Uau. com o cliente, vivenciando o dia a dia do cliente. E aí ele foi documentando tudo. É uma documentação que para o analista de sistemas já não é tão amistosa. O analista de sistemas ele já está com um pé no negócio e outro no técnico, né? O analista de negócios não, ele está com um perfil totalmente no negócio. Tá? Então é o cara que na faculdade, é o cara que tinha dificuldade de programar, mas era o cara que nas ciências humanas, o cara ia muito bem, é um cara que se comunica muito bem, é um cara que sabe extrair, sabe conversar e extrair as informações. Engenharia social, né? Engenharia Exatamente, social. exatamente, Fantástico. engenharia social. O analista de sistemas é o cara do fluxograma? É o cara também do fluxograma. Ah, também. Também. O analista de sistemas é um cara que trabalha muito, né? Aliás, em tecnologia, se você não trabalhar muito, você não sobrevive. É verdade. Não tem como, né? Não tem o cara que meia boca, né? O cara que vai lá, hoje eu vou fazer mais ou menos. Não, se você vai fazer mais ou menos, você não vai fazer. Ou seja, não tem nenhum glamour na vida do programador. O glamour, que eu considero um glamour quando você entrega um produto e você tem esse produto aceito. Vou fazer um jabazinho aqui. Graças a Deus, eu tenho 3 softwares nos quais eu fui líder. E os 3 foram considerados os melhores softwares da área no Brasil. Que maravilha, Então, parabéns. Parabéns. Então, isso é legal. Então, você não é o produto final, o prêmio em si, mas é você ver que o software atende. Funciona. Você vê o software funcionando na ponta e você vê, por exemplo, as pessoas, caramba, que nunca mais volte para o papel, que nunca mais volte para o desenhinho na parede, né? Que nunca mais seja pago um programa de transferência de renda com chequinho, com filas enormes, entendeu? Porque você desenvolveu uma integração com a Caixa Econômica Federal, você desenvolveu uma integração com o Banco do Brasil, e você não, o teu time, você é Sim. parte integrante de um time só. Meu, Né? Mas é muito legal. É bacana. Isso é o glamour, filho, né? isso é o glamour, é um filho. É o filho que, é um que deu filho. sucesso. E por mais que te tirem ele vai ser sempre teu filho, não tem jeito. Não, com certeza. Isso é fato. Por mais que você não esteja mais nessa equipe, que você vá para outra, aí vai ser sempre teu filho, não Com tem jeito. certeza. Eu estava até conversando, você falou uma coisa interessante alguns momentos atrás, de o profissional documentar tudo o que está fazendo para, se a empresa quiser pagar a própria equipe de desenvolvimento, ela paga. Ou seja, tem uma postura ética de você não ficar amarrado ao cliente. Né? Sim, com certeza. Você faz o serviço. Você não precisa necessariamente prestador de serviço. amarrar o isso é uma cara, premissa, não, só né? eu vou resolver o seu código, Perfeito, Lucas. No passado, e a gente tem muitas notícias disso, os caras colocavam clock error. Imagina o que é clock error. Clock, relógio, erro.
Então o cara já colocava exatamente, tinha um ciclo de vida que num determinado momento o software parava de funcionar e já sabia, olha, hoje fulano vai me ligar. Um pop-up, hora da manutenção. Certo, então graças a Deus isso foi se perdendo com o passar dos anos e a ética vem prevalecendo, né? Ainda há profissionais preguiçosos no mundo, lógico, não é um problema nosso, é um problema mundial, ainda há profissionais preguiçosos. Eu desenvolvo muito para a comunidade, como eu trabalho muito com Java, então eu desenvolvo bastante para a comunidade e consumo muito da comunidade, né? E você vê coisas assim que os caras simplesmente vão lá, sobem para o GitHub. O GitHub, para quem não sabe, é um repositório, né, de dados e de arquivos, enfim, de programação. O cara faz aquele commit daquele código para o GitHub sem o menor compromisso. Então, você imagina eu ter que entender o pensamento de um cara que está na Nova Zelândia. Entendeu? Eu não estou olho no olho com ele, eu não posso se perguntar, não posso ir até a sala dele e perguntar, então é muito complicado. Ainda existe isso, ainda existe. Mas há sim um termo de ética, um termo de conduta. É o que diferencia um profissional do outro, né? Exatamente, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nosso papo tá excelente, mas vamos para nossa paradinha, nosso break musical. Na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre o mercado pro programador com o Ari. Perfeito. Stênio, dá o play. Senhoras e senhores, e voltamos com o nosso Papo Digital. Acabamos de escutar Skip James com Hard Time Killing Floor Blues, Otis Redding com Sitting on the Dock of the Bay. Caramba, eu nem me engasguei pra falar esses nomes. Sinners of Roses on the Rollers, Runners and Skip Frizzes found on the Ray. A legenda estará no vídeo do YouTube. Maravilhoso, sonzinho muito bacana. Ari, nós conversamos bastante sobre o perfil do profissional, capacidades, estudos, habilidades e o mercado para esse profissional programador. Bom, o mercado é crescente, né? Aliás, o mercado é crescente desde quando eu tinha 8, 9 anos de idade, né? O meu pai chegava para mim e falava assim, filho, eu tinha 9 anos, então 43 hoje, filho, estuda tecnologia, estuda informática, porque informática é o futuro. É a computação, né? A computação, exatamente, computação, né? meu filho. Mal sabia ele que computação é uma coisa tão vasta que, enfim, né? Mas ele me indicou. Bom, hoje, o mercado principalmente vem crescendo na questão dos web services. Por quê? As empresas consomem softwares, criam softwares, e esses softwares não conversam. Cada um para atender a uma determinada necessidade, né? E o perfil do programador hoje, se o cara tiver essa consciência de que ele precisa conhecer sobre integração, independente se vai ser web service simples, WSDL, SOA, enfim, né, questão de tecnologia, ele precisa saber integrar softwares. Vou dar um exemplo. Eu quero saber o quanto o Alan paga de imposto num determinado município e o quanto ele recebe de volta em educação, saúde, transporte e assistência social, por exemplo, né? Sendo que cada um desses é um sistema. Nossa, impressionante. Então, o profissional de programação, ele precisa identificar o Alan no sistema determinado tributário, num outro sistema de educação, num outro sistema de saúde, num outro sistema de assistência social. E isso é muito complexo. Por quê? Esses sistemas foram feitos por pessoas diferentes, pessoas distintas, pensamentos distintos, às vezes tecnologias distintas. Épocas diferentes. Exatamente. Então, você pode ter um sistema tributário em Java, um sistema de educação em PHP, um sistema de saúde em C#, várias tecnologias, né? Como é que você faz para conversar, para esses sistemas conversarem e você identificar o Alan em todos eles, né? Então, principalmente o programador, ele tem que ter muita noção de banco de dados, porque você pode resolver isso por banco de dados, né? Ou você pode resolver isso com uma aplicação que a gente chama de web service, né? Então, essa é uma vertente. Então, o mercado está consumindo muito programadores de web service, né? Independente da tecnologia que ele utilize. Acho que está claro para todo mundo a questão dos aplicativos móveis, não tem como, né? Tanto para iOS, Android e Windows Phone, não tem como. Mercado extremamente crescente, principalmente na questão de serviços. Os aplicativos eles começaram com joguinhos, então, todo mundo tinha os joguinhos, né, no celular. Hoje as pessoas utilizam serviços, então você vende pelo celular, você localiza uma determinada farmácia, um determinado mercado pelo celular. Tem um aplicativo muito legal de cartórios,
que você identifica os cartórios, que você pode... Nossa, que Então, bacana. que legal. esses serviços para a comunidade são muito legais. É um serviço que está sendo muito consumido nas 3 tecnologias. Quando a gente fala em 3 tecnologias, é muito importante que o programador ele não seja xiita. Né? Uma Mente coisa... aberta sempre, né? Exatamente, mente aberta. Uma coisa é a minha zona de conforto, outra coisa é a necessidade do mercado. Né? Se você trabalhar sempre ou só na sua zona de conforto, você está fadado ao fracasso. Isso é correto. Isso não tem como fugir. Tá? Então, dica aos programadores, a galerinha que está chegando aí, não seja xiita. Tente conhecer um pouquinho de tudo. Seja especialista, não tenha dúvida, você tem que ser especialista em algo. Mas saiba, tenha noção de tudo. Então, sou desenvolvedor Android, bacana. Brinca, baixa alguma coisinha iOS, vai lá, desenvolve, testa. Você não precisa ter o dispositivo para testar. Não vou botar o Windows no meu telefone. Não seja assim, não. Exatamente, entendeu? Não, vou me vender pro Bill Gates. Testa o Windows Phone, testa, porque você não sabe a que momento vai chegar uma necessidade para você dessas tecnologias. E você vai dizer não? Você vai dizer, não, olha, eu sou um profissional que só trabalha dessa maneira. Então, é uma dica. Né? E uma outra vertente que a gente está vendo aqui, muito crescente. Hoje você estava falando, nas notícias você falou da questão da impressora, né, que vai está imprimindo um carro, tal, 44 horas para imprimir um carro. Internet das coisas. Então, internet das coisas está no celular, internet das coisas está na geladeira, está no micro-ondas, está no carro, né, está nos dispositivos do carro. Tá na pulseirinha de determinada marca. Para fazer propaganda. Né? Tá na pulseirinha que por Bluetooth comunica com o celular e te diz quantos batimentos, qual gasto calórico, qual. Então, internet das coisas é algo muito legal. Para trabalhar com a internet das coisas, vocês fizeram um programa muito legal com o Arduino. Né? Hoje é muito acessível um Arduino, um Raspberry Pi até $100. Né? Um iniciante aí compra um Raspberry Pi por $100 e sai desenvolvendo alguma coisa para a internet das coisas. Né? Vai lá e automatiza alguma coisa na residência, a luz da residência, né? A luz do carro, a luz do automóvel, uma pulseirinha, um polarzinho de batimento cardíaco, ele consegue automatizar. Então é bem legal. Então, a internet das coisas é algo que está consumindo muito, o mercado está muito aberto. Né? E os CRUDs, que não morrem nunca. Né? Sempre vai ter uma necessidade de um CRUD, vamos traduzir, né? Create, Read, Update, Delete. Olha cadastrinho básico, né? É um cadastrinho básico, né? De controle de estoque, um cadastrinho básico de uma loja de roupas. Isso nunca vai morrer. Não. Sempre estão surgindo novos comércios, novas demandas, novos clientes para isso. Porque os dados sempre vão existir. Os dados sempre vão existir. Ou seja, o programador também não pode fugir do banco de dados. Não pode, aliás, não deve fugir do banco de dados, porque o banco de dados vem crescendo muito também, né? BI, Big Data e por aí afora. Então, mineração de dados, né? Hoje o cliente ele dá muito mais atenção para o relatório que você vai extrair para ele do que para o cadastro, né? O cadastro precisa ser bonito, como a gente conversou no primeiro bloco, né? Da questão da interface, uma coisa bacana, amistosa, né? Mas ele dá muito valor para o relatório final, para a estatística que aquilo gera, né? Até ia comentar o que o Ari falou, que no programa passado, com o Rafael, ele comentou do Big Data. Sim, né? sim, é verdade. E da carência de profissionais que lidem com Big Data, né? Exatamente. Porque há restrições, né? Eu vejo muito assim, quando eu falo não seja xiita para os profissionais, é porque a gente vê isso no dia a dia, né? Só gosto de mexer com banco de dados, tudo no banco de dados. Aí o outro profissional, não, nada no banco de dados, tudo no código. Por que não uma coisa híbrida? Né? Por que não uma coisa híbrida para que você tenha opções? Né? Então isso vai da formação do profissional, o quanto o profissional foi evoluindo ao longo do tempo. Ele toma a melhor decisão de acordo com a capacidade que ele foi ganhando, a bagagem que ele foi ganhando. Né? E a internet das coisas vai trazer essa integração muito mais que... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque a internet das coisas consome tanto de um lado quanto de outro. Ela precisa que os dois conversem. Entendi. Né? Então... Agora vamos dar nome aos bois aqui nesse programa. Opa! Nós vamos dar nome aos bois. Agora vamos aqui para isso, só não Nós vamos dar nomes agora a esse programa.
Para um programador, a gente vai partindo agora do que você falou agora de não ser xiita, que isso é expandir a consciência, abrir a visão, é importantíssimo para qualquer profissional. Vamos falar agora de linguagens de programação. Perfeito. Isso é uma Quais briga são eterna. as linguagens que um programador pode aprender ou pode ter noção para ter uma carreira de sucesso no mercado? Não de repente absoluto, mas pelo menos ter condição de ter sucesso no mercado. Tá. Quais carreiras? Vamos dar nome aos bois aqui. Hoje eu vou colocar três linguagens que são os carros-chefe, né? Então, uma linguagem proprietária, que é o C# da Microsoft, né? Dentro dela, Visual Basic Net, tudo que é .NET vem junto, mas vamos colocar o C# por ser orientado, por ser muito bem estruturado, né? Muito parecido com o Java, que na minha opinião é a outra linguagem. O Java, na minha opinião, se difere por ser plataforma. Então, dentro da Java Virtual Machine, ou JVM, como a gente fala, rodam tantas outras linguagens. Então, tudo que roda dentro da JVM é bem-vindo. É legal o programador se dedicar. Mas, basicamente, ao Java. E uma outra linguagem que há uma briga enorme, né? Há uma briga monstro entre Java, C# e PHP, né? Uma outra linguagem é o PHP, que é uma linguagem muito boa, né? É uma linguagem interpretada, então é uma linguagem que não precisa ser compilado, o próprio navegador ele já interpreta. É gratuito também, não é proprietário? Também é gratuito, não é proprietário e de fácil manipulação, né? Hoje, para você, a curva de aprendizado do PHP, ela é menor do que a curva do Java, por exemplo. O Java você tem que ter muita noção. A orientação a objeto é básica, você tem que ter no Java e no C#. E principalmente muitos componentes. O Java ele te traz muitas bibliotecas. A comunidade ferve do Java, né? Então todo dia está surgindo coisa nova, todo dia. As especificações são diárias, as specs. Já em relação ao PHP, já é uma coisa mais procedural, já também é orientado, ele emula orientação e tal, mas já é uma coisa que você faz o que você pensa, entendeu? Então a curva de aprendizado é menor. Já a curva de aprendizado do Java já é um pouquinho mais acentuada. E aí você vê que é só um comentário Sim, sutil e ácido. Você vê que Não me complica. a briga entre as linguagens é tão grande que vai para os programadores, né? Tem programador que sai na mão, porque um é PHP e outro é Java. Carrega a camisa Java, encontra a e não rapaziada quer e Eu já sai na vivi porrada. situações. Eu posso contar uma, Pode, uma coisa engraçada? Compartilhe conosco. Eu já vivi situações. Vou contar duas. Uma rápida que dentro do ambiente profissional, né? Eu falando alguma coisa. Mas você está falando isso porque você defende o Java. Você é javista. Eu tenho 3 certificações Java e nenhuma PHP. Tá, minha zona de conforto é Java, não estou negando isso, é óbvio. É óbvio, né? Mas não significa, hoje eu atuo com PHP. Hoje eu dou manutenção, eu desenvolvi e dou manutenção no portal de uma grande empresa de Santos. Já tem nego gritando, Todo portal PHP. traidor. Exatamente, né? Então, os caras falam, 3 certificações e fica criando shortcode PHP. Cara. Entendeu? Não me diminui em nada, muito pelo contrário. Só acrescenta. Estou agregando bagagem. Agora, a situação que eu quero contar é muito engraçada. Nós fomos num evento em São Paulo e fomos um time de desenvolvimento e tal. E foi a primeira vez que a Microsoft participou desse evento. Foi patrocinadora Gold e tal. E estava tendo uma apresentação de um produto da Microsoft que eu queria conhecer, né? Que era a parte do repositório, a manipulação do repositório e tal, porque eu conheço o GitHub, o SVN, o CVS e tal. E eu queria conhecer alguma coisa da Microsoft porque eu sabia que era boa, porque além de ser repositório, ele documentava, então facilita bastante a nossa vida. Nossa, muito. Né? Lembra que documenta muito, mas É verdade. não é legal documentar, é chato. É um saco. É chato. Mas precisa. E eu tava lá. Bom, os caras não me viram, tinha uma palestra de Java concorrendo e tal, porque são simultâneos os eventos. E eu não estava na palestra de Java, eu estava lá, sentadinho, estava assistindo a palestra. Daqui a pouco, aí acabou a palestra lá primeiro. Né? Eu estava no Auditório Master, que era, né, patrocinadora Gold, a Microsoft, então estava no Auditório Master. O pessoal foi chegando. Os caras me olhavam, parecia que eles estavam vendo um T-Rex sentado lá, é sério. Os caras olhavam para mim e... O que você tá fazendo aqui? Seu vendido! Como? Que isso? Ridículo você aqui? Eu não, cara. É legal. Como é legal? Isso é um lixo. Isso eu não sei o que. Eu falei, não é lixo, não. É legal. Entendeu? Então, por você estar num evento... o Java não concorre. Não existe concorrência. Acho que tem mercado para todo mundo. E eu sempre falo para os meus alunos, principalmente. Cara, para uma estrela brilhar, você não vê ela colocando um lençol do lado. É verdade.
Entendeu? Tem espaço para todo mundo pode brilhar, entendeu? Não tem. O que precisa? Que o arquiteto de software, voltando para a tecnologia, ele saiba discernir e entender qual é a solução mais adequada para aquela demanda. Sim. Se eu preciso de uma solução de integração, uma coisa robusta, vou integrar com um banco, vou fazer folha de pagamento, envolve valores, envolve muita segurança, eu não indico o PHP. Agora, se eu tenho, por exemplo, o banco de dados lá da lojinha e tal, legal, eu indico o PHP do próprio supermercado. Tá, tem um controle um pouquinho mais robusto, mais fechado, encapsulado, que a gente chama de encapsulado, protegido, né? Eu não indico o PHP. Você está entendendo? Então, Sim. entender a demanda. Se eu tenho um cliente que ele tem o budget, tem um orçamento bem legal, eu posso indicar o C#. Ó, você sempre vai ter o orçamento legal para investir, eu vou te indicar o C#. Você vai ter... A manutenção é mais tranquila, você tem profissionais, não precisa de profissionais tão caros para fazer essa manutenção. Então, cabe que você seja sincero e transparente com o teu cliente e entregue a solução mais adequada. E para isso você tem que ter o conhecimento sobre, né? Que senão Não tenha dúvida. Vai ser Se eu sempre for Java. xiita, a resposta vai ser sempre Java. Exatamente, é tudo banco de dados. Não, bota o banco de dados aí. É o Duque do Java e pronto. O Duque do Java. Sim. Agora, levando em consideração, a gente estava falando um pouco de estrela, levando em consideração que o universo funciona em Java, Mas não por completo. mas não por Não, completo. por completo, é verdade. Mas a gente parte, o Java ele tem uma comunidade muito grande Muito grande. de desenvolvedores. Sim. Comenta um pouquinho pra gente desse lance de comunidade dos profissionais se ajudarem a desenvolverem, criarem novas soluções. Comenta pra gente como é que funciona mais ou menos isso. Perfeito. O Java, por ter uma comunidade muito grande, ele tem vários fóruns. Então, dentro dos fóruns, você tem uma ajuda muito constante. Então, você publica, por exemplo, uma dúvida de Java num determinado fórum, em 12, 15 minutos, essa dúvida está sanada. É muito... Tá? E tem as lições aprendidas, né? Então, além do fórum, da resposta ser pronta, ser rápida, tem a questão das lições aprendidas. Então, tem uma plataforma que te garante, olha, isso daqui a comunidade sentiu essa dificuldade e na próxima especificação nós estamos colocando. Ou seja, tem essa conversa, né? Tem essa conversa. O pessoal que tem provê essa a conversa tecnologia e o pessoal que desenvolve entram em acordo constante. Nós, no Brasil, nós temos uma cadeira de desenvolvimento do Java na Oracle. A Oracle deu uma cadeira, cedeu uma cadeira para uma equipe, não vou fazer jabá, mas para uma equipe brasileira muito competente, por sinal. Aliás, é uma equipe que já ganhou 2 vezes o Duke Awards, né? Uau, Duke é o bonequinho do Java, né? É o Vamos Oscar falar do Java, bonequinho, né? É o Oscar do Java. O Duke Awards é o Oscar do Java. Perfeita. Analogia perfeita. É impressionante, porque não só o Java, o Linux também tem uma comunidade Tem. de desenvolvedores. Ou Sim, seja, sim. existe esse esforço mútuo, compartilhado dos profissionais se ajudarem. Somente Exatamente. é uma comunidade mesmo. É uma né? comunidade, é uma comunidade. A questão das especificações são muito legais, porque toda hora está surgindo coisa nova, né? Isso também vai de encontro ao perfil do arquiteto ou do desenvolvedor. Você não pode ir atrás de modinha, né? Às vezes eu posso lançar alguma coisa na comunidade que ainda não foi homologada pela equipe do Java, hoje pela equipe da Oracle, né? Que a Oracle é que detém o Java. Certo. Então, não está homologada. Cara, será que é seguro eu sair colocando isso no meu software para o meu cliente, algo que não foi homologado, que de repente vai ser depreciado? É verdade. Você entendeu? Então, tudo vai dessa questão da análise, da questão da demanda, da questão de eu saber o que é mais adequado. Vale a pena jogar dinheiro nesse beta? Exatamente. Às vezes, esse beta resolve uma série de questões e maravilha. Às vezes não. Com certeza, mas você não consegue apostar se isso vai ser homologado pela Oracle ou não, entendeu? Vale talvez o teste, né? Conheça, brinque, Exatamente, exatamente. E aí espera, porque as versões do Java estão sempre, a cada 1 ano, 2 anos, tá saindo uma versão nova. Né? Então, até pela ajuda da comunidade. exatamente, Né? tem muita contribuição da comunidade. Né? O nosso papo tá excelente, mas infelizmente o nosso tempo é curto. É uma pena, É uma pena, mas acredito que deu pra você que é programador ou sonha em ser programador ter uma noção de bem como grande funciona. da experiência do Ari. Né? Obrigado por ter vindo. E Ari, aproveita esse momento para suas considerações finais no programa, né? Não, beleza. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo convite. Fantástico estar aqui nesse papo descontraído, muito legal, né? Falar um pouquinho da experiência da gente do dia a dia, né? E eu quero deixar um recado para a galera que está entrando na área, ou para a galera que está na área. Alguns
desiludidos, alguns empolgados. Então vamos falar para todo mundo. Trata o seu código com carinho, né? Pensa que não é você que vai dar manutenção daqui a 2 anos. Pode ser que seja uma outra empresa, pode ser que esse código te abra portas lá na frente, pode ser que N coisas aconteçam na sua carreira. Então trata sempre o seu código com carinho. Não seja xiita, repito, não seja xiita. Conheça o Java, conheça o PHP, conheça o C#, o Python, tudo que roda na JVM. Conheça as tecnologias para dispositivos móveis, Android, Windows Phone, iOS, vai, conversa, tenta entender, faz cursos, brinca, baixa alguma coisa, algum módulozinho, brinca e investe bastante em internet das coisas, porque o caminho é esse aí, o futuro é esse aí. Meu filho está entrando nessa área, eu falo para ele todos os dias, cara, internet das coisas. Vai lá, $100 um Raspberry Pi você encontra aí para comprar um Raspberry Pi simples, né? Um kitzinho simples, e você vai começar a brincar com a internet das coisas, tá? Tecnologia, isso é apaixonante, é maravilhoso, boa sorte pra galera. E não mate focas, né? Não mate Não mate focas, lembra disso. Código ruim, uma foca morre. Estênio, vamos pro nosso bloco musical. Dá o play. Senhoras e senhores, estamos de volta. Acabamos de escutar Stevie Wonder com Superstition. Dessa vez eu falei certo. Conversamos hoje com o Ari Júnior sobre programação. Muito obrigado pela presença, Ari. O programa foi fantástico. Falamos sobre a vida do programador, mercado, tecnologias. Eu sou o Lucas De Gasperi. Eu sou Alan De Gasperi. Nos acompanhe no facebook.com/Papo Digital no Face. Nos ouça no podcast programa papodigital.blogspot.com.br. Nos siga no Instagram. Tá vendo tão bem. No Instagram. Ô, palavrinha maldita. Nos siga Fala no 3 vezes sem errar, é complicado. .com/Papo Digital. Até o próximo programa e um abraço. Até mais, gente. Beijo. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.